Bendito seja Deus. A minha Bíblia está aberta aqui no livro já de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos acompanhar hoje do verso de número 25 ao 27. Começamos alguns dias atrás aquela saga da Sunamita e o viver abundante. Aparece aí, você pode acompanhar. Hoje é a parte de número 6. O versículo de número 25 diz assim: Partiu ela e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço, eis aí a Sunamita. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o homem de Deus estava no lugar certo, o Monte Carmelo. Carmelo quer dizer um vale fértil, um monte fértil. Carmelo significa um lugar onde o Elias havia clamado e o fogo dos céus desceu. O Carmelo é o lugar onde Israel, toda a congregação, unissonantemente, isto é, em uma só voz, declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E agora o Eliseu, o sucessor de Elias, ele estava ali no Monte Carmelo. Ele criou o hábito de orar naquele lugar. Possivelmente, todas as vezes que ele estava ali, ele lembrava da experiência notória que aconteceu em Israel, cujo seu antecessor, o Elias, tinha manifestado o poder de Deus de uma forma maravilhosa. Quem nunca ouviu a história do desafio que Elias fez neste monte e Deus respondeu com o fogo dos céus, fazendo com que o fogo consumisse o holocausto que estava no altar, e todos os profetas de Baal foram envergonhados, não só os de Baal, como os de Ázera também. Então, a primeira lição fica essa: o homem de Deus, a mulher de Deus tem que estar no lugar certo. E qual é o lugar certo? É o campo fértil. Você tem que frequentar igrejas que são férteis no conhecimento da palavra de Deus, lugares que têm alimento para você. Uma ovelha precisa de alimento. Uma ovelha não pode ir no deserto, porque se ela ficar no deserto, ela vai morrer de fome. Se uma ovelha for em um lugar inóspito, inabitável, em um lugar que não tem os nutrientes para ela, ela vai morrer. E tem muita gente morrendo de fome aí, porque não está buscando a Deus no lugar certo, no campo fértil, onde tem as revelações da palavra de Deus. Olha, eu sou até suspeito para falar, mas eu garanto que esse ministério é um ministério onde temos um campo fértil, um campo vasto. O missionário, o grande homem de Deus, sempre tem uma revelação especial da parte do Senhor para alimentar o nosso espírito. Você que está me assistindo, você é desigrejado, você não tem uma casa para congregar, então aqui está essa orientação de Deus para você. Procure um lugar, seja a Igreja da Graça ou outras, mas desde que seja um lugar fértil, onde tem ali o mantimento da palavra de Deus que vai lhe sustentar e lhe fortalecer. O Monte Carmelo é o lugar onde o fogo do céu desce. O lugar onde o homem de Deus e a mulher de Deus deve estar é o lugar onde desce fogo do céu. Se não desce o fogo do céu, se a presença de Deus não está ali, por que você vai frequentar aquele lugar? O homem de Deus e a mulher de Deus têm que estar onde só o Senhor é Deus. Por que é que eu vou a um lugar onde o homem é exaltado, onde o homem é colocado num pedestal? Não, eu sempre devo estar onde Deus é glorificado. Tanto é que em João capítulo 17, versículo 3, Jesus diz: a vida eterna é essa, que conheço a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Você frequenta uma casa que se diz de oração e de Deus, mas em que Deus não é reconhecido como único Senhor? Então pula fora. Você deve ir onde Deus é reconhecido unicamente como Senhor, o Deus e Pai de Jesus Cristo. Aí sim você estará como Eliseu, no lugar certo. Foi ali que a Sunamita encontrou ele, no campo fértil do Carmelo, o lugar onde o fogo dos céus desceu e o lugar onde só o Senhor era reconhecido, entronizado e glorificado como único e verdadeiro Deus. Aí diz o versículo de número 26.
Agora, pois, corre ao encontro. O Eliseu percebeu que a sunamita estava chegando ao pé do monte e deu o recado para Geazi, o seu servo. Agora, pois, corre ao encontro da sunamita e pergunte: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que o Eliseu era um pastor que se importava com as suas ovelhas. Tanto é que quando a sunamita estava se aproximando, ele perguntou: vai bem contigo? Vai bem com teu marido, com teu filho? Ele conhecia cada integrante da família e se preocupou, sabendo se eles estavam ou não bem. Nós vivemos hoje em uma sociedade tão atarefada, correndo de um lado para o outro, que parece que as pessoas são amantes de si mesmas. O apóstolo Paulo diz sobre isso, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, eles só se preocupariam com eles próprios. O Eliseu não. O Eliseu era o tipo de servo de Deus que se importava com as outras pessoas. Tanto é que ele perguntou: está tudo bem contigo, sunamita? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com teu filho? Parece que as conversas das pessoas hoje em dia elas são muito vagas. Elas não se importam mais umas com as outras. Quem é de Deus é diferente. Quem é de Deus é cheio de compaixão e se preocupa assim com o bem-estar do seu próximo e do seu semelhante. Nós vemos isso aqui nas palavras de Eliseu. Outra coisa notável aqui também é que a sunamita sempre ia na casa de Deus com o marido e com o filho. Mas agora ela estava indo até o homem de Deus sozinha. O Eliseu sentiu falta do marido e do filho dela. É assim com você também? Antes, toda a sua família ia na casa de Deus, mas de um tempo para cá, um membro, um integrante da família, ou 2 ou 3, abandonaram a fé e você está indo sozinha na casa de Deus? É o retrato de muitas pessoas. Você ia com toda a sua casa, você, pai, mãe, toda a sua prole, iam juntos buscar a Deus, mas de um tempo para cá os filhos cresceram, entraram aí na fase da adolescência, juventude, e já não querem mais saber das coisas de Deus? Esse é o teu caso? Não se desanime. Ainda que você sozinho ou sozinha está buscando a Deus, continue crendo e determinando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a declaração que fez Josué diante de todo o arraial de Israel, lá em Josué 24:15. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se os demais filhos de Israel, das outras tribos, quiserem servir aos outros deuses, que os sirvam. Mas eu estou declarando que a minha família servirá ao Senhor. Então, pai, mãe, amigo, amiga, não se desanime. Pode ser que você hoje sozinho ou sozinha está indo buscar a Deus. Mas continue na fé, porque a palavra de Deus se cumprirá. Crê no Senhor Jesus, Atos 16:31, e será salvo tu e a tua casa. Pode ser que seja uma fase, pode ser que só por um período de tempo os demais integrantes da sua família deixaram de buscar o Senhor. Mas eles vão encontrar espinhos no caminho. Encontra, sim. Encontrando espinhos no caminho, eles vão voltar para o Senhor, de onde nunca deveriam ter saído da presença do Senhor. Aí diz o versículo de número 26. Agora vai, corre ao encontro da sunamita, foi o que Eliseu disse, e pergunte: vai bem contigo, vai bem com teu marido, com teu filho? E ela disse: tudo vai bem. Versículo 27, chegando ela, homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então, preste atenção. A segunda vez aqui, ela foi inquirida acerca de como estava o seu filho. Nós sabemos que o filho dela estava morto, mas ela disse: tudo vai bem. Para o marido dela, quando ela pediu as jumentas e um servo, ela já tinha dito: tudo vai bem. E agora, para o Geazi, que era o obreiro de Eliseu, ela disse: tudo vai bem. Mas note que quando ela chegou diante de Eliseu, ela se prostrou em amargura diante do homem de Deus.
que isso significa? Nós temos que aprender a se abrir para as pessoas certas. Ela não se abriu para o marido, não se abriu para o obreiro de Eliseu, mas ela se abriu para Eliseu, que irrefutavelmente era um homem de Deus. Você vai ficar declarando a sua vida para qualquer um que você encontra no seu caminho? Tem pessoas que dizem, minha vida é um livro aberto. Nem sempre. Nem sempre os outros precisam ficar sabendo de tudo que se passa com você. Você deve se abrir sim, pedir um aconselhamento, uma orientação, mas desde que seja para a pessoa certa. Para o marido dela, ela disse, não, tudo vai bem. Ela não se abriu, não mencionou que o filho estava morto. Para o obreiro de Eliseu, ela também não contou. Mas quando ela chegou diante do homem de Deus, ela se prostrou aos seus pés, ela desabou. E aí nós vamos continuar o estudo, você vai ver que ela declarou que o filho estava morto. Nós temos que saber para quem nós nos abrimos, para que não sejamos lesados e prejudicados. Então, prosseguindo aqui no versículo 27, ela chegou ao homem de Deus, prostrando-se em amargura, e o Geazi tentou impedir ela. Aqui ele foi meio usado pelo maligno. Tentou puxar ela e falou, levanta-te dos pés do homem de Deus. E Eliseu disse, deixa ela. Ela está no lugar certo. Vamos deixar o Eliseu um pouquinho de lado. Vamos falar acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando você se prostra diante de Jesus, muitos usados pelo maligno vão querer tirar você dos pés de Jesus, dos pés da cruz. Essa é a verdade. Há muitas pessoas que vão querer te atrapalhar, até pessoas que se dizem de Deus. Eu me lembro que no início da minha conversão, alguém que até de Deus chegou para mim e disse, mas você vai orar todas as noites? Você vai manter esse hábito? E a pessoa disse assim, eu garanto que é só no primeiro amor, no começo da sua caminhada. Depois você vai deixar de fazer isso. Usado pelo maligno, para jogar um balde de água fria, para tentar me apartar da simples fé que eu tenho no Senhor. A mesma coisa aqui, a mulher se prostrou diante de Eliseu e o Geazi foi lá para retirar ela. Fizeram isso com Jesus, as crianças queriam ir a ele, os discípulos falaram, não, as crianças não podem chegar até Jesus, vai aglomerar, vai atrapalhar todo o trabalho. Jesus disse, não impeça, porque dos pequeninos é o reino dos céus. Todas as vezes que você decide se prostrar aos pés do Salvador, fique atento, porque vai haver pessoas enviadas para o maligno para tentar tirar você dos pés da cruz, dos pés do Salvador. Aí diz o versículo de número 27, o finalzinho, que Deus não revelou para Eliseu qual era a amargura da alma daquela mulher. Mesmo o Eliseu sendo um profeta, que vivia recebendo revelações da parte de Deus, Deus não quis revelar aquele caso para ele. Tome cuidado com o misticismo, porque hoje em dia é modismo as pessoas chegarem até um homem de Deus, pedir um aconselhamento e falar, eu quero que o senhor conte a minha vida, conte o que está acontecendo. Você vê que nem na época que o ministério profético estava em vigor, Deus revelava tudo. Deus não revelou o que o filho da mulher tinha morrido. Deus revelou que ela seria mãe, mas não revelou que o filho tinha morrido. Então, se mesmo no ministério profético Deus não revelava tudo, você vai ficar aí agora dando ouvidos a pessoas que querem ficar contando o que acontece na sua vida? Ninguém é Deus ou para descobrir tudo o que acontece. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Se você for guiado pela palavra de Deus, você nunca será iludido, nunca será enganado. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Eu vou fazer aqui uma breve oração. Pai querido, Pai amado, estamos avançando nesse estudo, a Sunamita e a saga do viver abundante, e que essas preciosas lições estejam escritas pelo Teu Espírito no coração de cada amigo e amiga telespectador. Nós te louvamos por esse tempo juntos e daqui a pouco eu vou fazer uma segunda oração para que, de um modo geral, o Senhor abençoe todas as famílias e todas as pessoas que estão nos assistindo, e isso, a Deus, para a Tua glória. Amém e graças a Deus.